Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, essa semana, na verdade no dia de hoje, dia 7 de setembro, se comemora o Dia da Independência do Brasil. Você sabe o que é isso? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, não é, Laura? É. Então, nem sempre o Brasil foi livre, o Brasil foi independente. O Brasil ele foi descoberto em 1500 pelos portugueses. E a partir desse momento ele se tornou uma colônia de Portugal. Professor, o que é uma colônia? Uma colônia é uma terra que não é um país, é uma terra que pode ser explorada pelo seu país descobridor, que no caso do Brasil era Portugal. E Portugal explorava o Brasil. O que era explorar o Brasil? Tirar do Brasil todas as suas riquezas, sua produção de cana, as pedras preciosas, a madeira, tudo que o Brasil possuía de riqueza, o seu ouro, ia embora para Portugal, porque o Brasil era uma terra que pertencia a Portugal. Só que um fato começou a ocorrer por volta do século XVIII, mais precisamente no ano de 1808. A França estava provocando uma grande revolução. O seu general francês, Napoleão Bonaparte, estava querendo invadir o reino português. E o que a corte portuguesa fez? Vamos embora para nossa terra chamada Brasil, a nossa colônia. Vamos ficar na colônia até a raiva do imperador francês passar. E quando passar, nós retornaremos para Portugal. Então, em 1808, o reino português com Dom João veio para o Brasil. E o Brasil, ele teve que mudar o seu status. Ele saiu da situação de colônia e se tornou um reino unido. O que significa isso? Agora o Brasil era uma terra que tinha um rei, e esse rei era um rei português, mas ele era um reino unido a Portugal. Ele ainda não era independente, ok? Então, enquanto esse reino esteve aqui no Brasil, ele era subordinado a Portugal. Porém, no decorrer da história, Napoleão Bonaparte morreu, a Revolução Francesa foi se acalmando e a nobreza portuguesa começou a exigir o retorno de seu rei a Portugal. Dom João estava pressionado a voltar a Portugal e começou então uma grande pressão para que ele voltasse. Ele estava bastante afim de voltar para Portugal, mas aconteceu que nesse período estourou uma guerra em Portugal, chamada Guerra dos Portos, ok? E o Brasil, por conta do Reino de Portugal estar aqui, já estava se desenvolvendo muito. Os portos brasileiros estavam abertos, o Brasil já fazia negócios com outros países e ele já tinha uma economia em desenvolvimento. O Brasil já tinha fundado um banco, o Banco do Brasil. E ele já começava a desenvolver todo o processo que um país precisa desenvolver. O rei de Portugal, então, retorna a Portugal, ao seu país de origem, mas ele deixa aqui no Brasil um príncipe regente. O que é isso? Um príncipe que era responsável, no caso era filho de Dom João. Seu nome era Pedro Alcântara. Esse Pedro Alcântara, ok, é o mesmo Dom Pedro I. Tá? Ele vai passar a ser conhecido como Dom Pedro I a partir do dia 7 de setembro, ok? Porque ele então vai começar um processo de libertação do desligamento do Brasil junto ao Reino de Portugal. Como a guerra dos portos em Portugal não cessava, a nobreza começou a exigir também o retorno do príncipe regente, no caso, o Pedro Alcântara. Só que o Pedro Alcântara não queria ir para Portugal. Ele já estava afeiçoado à terra brasileira e então houve um dia muito importante antes do dia 7 de setembro, o chamado Dia do Fico.
foi o dia que o reinado português pressionou bastante Pedro Alcântara para que ele retornasse a Portugal. E ele disse: se é da vontade do povo brasileiro, diga que eu fico. Ou seja, isso ficou conhecido como o Dia do Fico. Já era um prenúncio, ou seja, uma indicação de que o Brasil não aceitava mais as ordens de Portugal. O Brasil queria ter sua própria direção, queria ter a sua liberdade, ok? Como está na letra do nosso hino. Então, pressionado pela nobreza portuguesa e pelo reino de Portugal, cada vez mais, um dia, passando por São Paulo com sua caravana, às margens de um riacho chamado Riacho Ipiranga, que existe até hoje em São Paulo, porém boa parte dele está canalizado, ok? Pedro Alcântara resolveu parar a sua caravana e lá ele deu o tão famoso grito da independência. Com seu cavalo e na presença de algumas testemunhas, ele disse: independência ou morte. Ou seja, ele estaria disposto a lutar pela independência do Brasil, mesmo que isso lhe custasse a vida. Bom, a partir desse momento, o Brasil se torna um país independente e ele então tem que estipular a sua primeira forma de governo. O Brasil estabelece como forma de governo a monarquia, que é aquele governo regido por um rei, ok? E Pedro Alcântara foi então nomeado o primeiro imperador do Brasil, conhecido como Dom Pedro I. Por isso o nome dele, Dom Pedro I, porque ele foi o primeiro imperador do Brasil. Tá bom, pessoal? Essa data de 7 de setembro marca a data do nascimento do Brasil como país, como nação livre, ok? E sua primeira forma de governo foi a monarquia, tá certo? Ele teve um imperador, e o seu primeiro imperador foi Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que no dia 7 de setembro deu o grito da independência: independência ou morte. Bom, hoje é um dia de aula, você aprendeu um pouquinho sobre o dia da independência, o 7 de setembro. E agora você vai ter uma lição bem facinho, ok? De se fazer. Você vai desenhar e mandar para o grupo da sua professora a nossa linda bandeira do Brasil, que está aqui ao fundo. Só para você entender um pouquinho da nossa bandeira. O verde representa as nossas matas, o amarelo representa o nosso ouro, o azul, o nosso lindo Oceano Atlântico, e as estrelas, ok? O Cruzeiro do Sul e tantas outras estrelas representam os nossos estados. Professor, por que essa está sozinha? É o Distrito Federal, Brasília, aonde está a sede do nosso governo. E a nossa bandeira traz as palavras ordem e progresso, ok? O Brasil é um país otimista, organizado. Eu acredito nesse país, eu acredito em vocês, eu acredito nos meus alunos, e vocês serão os futuros governantes desse país. Vocês precisam amar o seu país, assim como eu amo, ok? E bola pra frente! Vamos, Brasil! O Brasil não é um time de futebol, não é uma seleção brasileira somente, é uma nação, ok? E como nação nós temos que pensar grande, tá certo? É isso, Laura? É. Ok? Então prepare-se, geração dos pequeninos do 4º ano, porque um dia vocês estarão no governo desta nação chamada Brasil. Um grande abraço, fica com Deus, não esqueçam, façam a bandeira do Brasil e mande para sua professora, é a nossa atividade de hoje. Fica com Deus, um abraço. O professor hoje está de máscara, porque a gente está gravando no Serra Mar Shopping. Não é legal? É. Um abraço, tchau.